Olá, galera do nono ano. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Espero em breve estarmos todos juntos novamente em salas de aula. Essa semana eu preparei para vocês uma revisão de orações subordinadas substantivas, conteúdo visto por vocês nas aulas disponibilizadas no Positivo 1. Vamos então rever o conceito de oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada substantiva predicativa. Quando se fala em período composto, é aquele período formado por mais de uma oração. Lembrando que as orações são identificadas através dos verbos ou locuções verbais. A quantidade de verbos ou locuções verbais encontradas indicam o número de orações que compõem o período. Orações subordinadas são orações que dependem da oração principal para que elas tenham sentido, diferente das orações coordenadas, que são orações independentes. As orações subordinadas substantivas, elas vão desempenhar funções sintáticas em relação à oração principal. Que funções sintáticas seriam essas? Funções que nós já vimos em período simples, como sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. As orações subordinadas, elas são iniciadas por conjunções ou pronomes relativos. No caso das orações subordinadas substantivas, elas serão iniciadas por conjunções. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai desempenhar a função sintática de sujeito da oração principal. O primeiro passo, então, é separarmos a oração principal da oração subordinada substantiva. Como faremos isso? Como já foi dito anteriormente, as orações subordinadas substantivas são iniciadas a partir das conjunções. Então, a barra para separar a oração principal da subordinada vai ficar exatamente antes da conjunção. Observem um exemplo. É necessário que você volte. A conjunção que inicia a segunda oração. Portanto, a barra foi colocada antes dela. É necessário. É a primeira oração, chamada de oração principal. Que você volte é a segunda oração, chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que ela foi chamada dessa forma? Porque na segunda oração encontramos o sujeito da oração principal. Reparem que na primeira estrutura temos apenas é necessário. O sujeito encontra-se na segunda oração, iniciada por conjunção. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela desempenha a função de sujeito da oração principal. A oração principal vai ser ligada à oração subordinada substantiva subjetiva por meio de uma conjunção, como vimos no slide anterior. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai desempenhar, então, a função de sujeito da oração principal. Nesse caso de oração subordinada substantiva subjetiva, há algumas formas das orações principais serem construídas de maneira que fique evidente que a oração subordinada será classificada como substantiva subjetiva. Observem o primeiro caso. Verbo de ligação seguido de predicativo. É bom, é claro, é conveniente, é necessário. Observem os dois exemplos abaixo. É bom que saia daqui. O processo de separação da oração principal da subordinada segue o mesmo raciocínio. A barra é colocada antes da conjunção, separando a oração principal da oração subordinada. Na oração principal, nós temos apenas a estrutura
é bom. Um verbo de ligação seguido de um predicativo. Já na segunda oração, iniciada pela conjunção que, nós temos exatamente a oração subordinada substantiva, subjetiva, desempenhando a função de sujeito da oração principal. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. É claro que precisamos de políticos honestos. O sujeito encontra-se na oração subordinada. Por isso, ela foi classificada mais uma vez como oração subordinada substantiva subjetiva. Outra forma também de estrutura de oração subordinada substantiva subjetiva são com verbos como convir, ugir, parecer, importar, constar, que vão aparecer na oração principal. Convém que você fique aqui. Fica evidente, mais uma vez, que o sujeito encontra-se na oração subordinada. O raciocínio é o mesmo, sempre colocando a barra antes da conjunção, separando a oração principal da oração subordinada. No segundo exemplo, parece que já estamos cansados. Mais uma vez, a barra antes da conjunção. Na oração principal, temos apenas o verbo parece. E dentro da oração subordinada, mais uma vez, encontramos o sujeito, sendo então os dois exemplos classificados como orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Uma outra estrutura que pode compor um período composto por subordinação, onde a oração subordinada será chamada de subjetiva, são com verbos na voz passiva sintética, sabe-se, comenta-se, e na voz passiva analítica, foi decidido, será comentado. Observe os exemplos abaixo. Sabe-se que foi você o líder do time. Quando fazemos a separação da oração principal da oração subordinada, nós observamos que na oração principal temos apenas a estrutura sabe-se. E dentro da subordinada, que foi você o líder do time, fica evidente o sujeito da oração. Portanto, nós temos aí uma estrutura de voz passiva sintética, que é o verbo acompanhado do pronome se, dentro da oração principal, e lá na oração subordinada, iniciada sempre por uma conjunção, nós encontraremos o sujeito da oração principal. Embaixo, nós temos a voz passiva analítica. Não será comentado se pagaremos ou não o aluguel. Observem que nesse exemplo apareceu o se, que também é uma conjunção. O processo é o mesmo, a barra foi colocada antes da conjunção. Na oração principal, nós temos apenas a estrutura não será comentado. E na oração subordinada, se pagaremos ou não o aluguel, encontramos o sujeito da oração principal. Esses itens citados aqui fica mais claro para vocês diferenciarem a oração subordinada substantiva subjetiva da oração subordinada substantiva predicativa, porque foi colocado passo a passo que estruturas as orações principais terão para que a segunda oração, chamada de subordinada, tenha a função de sujeito. A oração subordinada substantiva predicativa, ela vai desempenhar a função de predicativo do sujeito da oração principal. Portanto, na oração principal haverá sujeito. Somente na oração subordinada substantiva subjetiva que o sujeito está dentro da oração subordinada, porque essa é a sua função. Dentro das orações subordinadas substantivas predicativas, sempre haverá sujeito na oração principal que vai terminar com um verbo de ligação. Logo em seguida, vem a presença da conjunção para iniciar a oração subordinada substantiva. Observe um exemplo. Minha esperança é que você volte. A oração principal terminou com é,
verbo de ligação. Que você volte é a oração subordinada substantiva predicativa. A primeira oração principal é elaborada com um verbo de ligação presente antes da conjunção. Já a segunda oração, subordinada substantiva predicativa, vai desempenhar a função do predicativo do sujeito. As orações subordinadas substantivas começam a partir das conjunções. Portanto, é muito importante que vocês separem a oração principal da oração subordinada. As barras sempre serão colocadas antes das conjunções, reforçando mais uma vez que as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, não terão sujeitos na oração principal, eles estarão na oração subordinada. Já as orações subordinadas substantivas predicativas, as orações principais terão sujeito e terminarão com verbo de ligação. E as subordinadas farão papel de predicativo do sujeito. Logo em seguida, vocês farão uma série de exercícios para fixar os conceitos trabalhados nessa videoaula. Desejo a todos uma ótima atividade, uma excelente semana e até breve. Fiquem com Deus.